Ex-namorado da jovem Lohane é transferido da Bahia e apresentado à polícia em João Pessoa. Operação prende suspeitos de estupro de vulnerável e pedofilia no Brejo Paraibano. Secretário estadual de Saúde diz que vacina contra a Covid-19 deve chegar à Paraíba em janeiro de 2021. E ainda, a comovente história por trás do garoto de 10 anos agredido esta semana em um restaurante no centro da cidade. Hoje é quarta-feira, 23 de dezembro de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. No ar, Borborema Notícias e de início a gente destaca que o ex-namorado da modelo Lohane Silva, encontrada morta após 8 dias de desaparecimento, já está em João Pessoa. Kennedy Ramon Alves de Linhares, de 32 anos, foi apresentado na Central de Polícia de João Pessoa no início da tarde de hoje. A transferência do suspeito aconteceu após a prisão dele no estado da Bahia. A polícia apurou que Lohane estava em Goiânia e tinha a intenção de passar as festas de fim de ano com a família em João Pessoa. Apesar do término, ela ainda mantinha contato com o ex-namorado, que foi o responsável por buscá-la no aeroporto da capital, onde ela foi vista pela última vez. De lá, eles foram até uma casa de veraneio na cidade de Lucena, no litoral norte paraibano. Kennedy confessou à polícia que matou a modelo estrangulada durante uma briga. Você acreditava que ela tinha morrido ou você esperava que ela ainda tinha chance de sobreviver após a discussão? Você achava que ela estava viva? E aí quando você percebeu que ela estava morta, aí você abandonou ela lá na BR, é isso? Você está chorando de arrependido, Kennedy? Você tem alguma coisa a dizer à família que neste momento lhe assiste? Não? Você acredita que deve pagar pelo que fez? A vítima foi encontrada em um matagal que fica debaixo da ponte da rodovia federal BR-230 no distrito de Café do Vento. Kennedy já tem uma extensa ficha criminal, incluindo crimes contra a mulher. Ele já foi preso ainda por porte ilegal de arma de fogo e investigado por associação ao tráfico de drogas. A Polícia Civil deu cumprimento a mandados de prisão contra suspeitos de estupro de vulnerável e pedofilia. A ação foi iniciada ontem e continuou hoje em Areia, no Brejo Paraibano. Ao todo, 7 pessoas foram presas, 7 homens suspeitos do crime de pedofilia. Esses crimes aconteceram no município de Areia, no Brejo Paraibano. Quem tem mais detalhes a respeito dessa investigação, que resultou nessas 7 prisões, é o delegado Gilson de Jesus Teles, do município de Areia. Na verdade, a investigação ela está em continuidade, né? Mas nós vimos a necessidade de fazer a representação e depois retirá-los do lar, porque com a retirada dos suspeitos do lar, isso vai facilitar a colheita de provas. O senhor diz retirá-los do lar, é porque todos esses crimes eram praticados em âmbito familiar? Qual era o perfil das vítimas em relação ao parentesco com esses homens e também as idades? Perfeito. As crianças eram em torno de 2, 4 anos, 6 anos, temos de 8 anos, de 12 anos. As práticas eram todas dentro do lar, então 3 eram os pais, os genitores das vítimas. Um era tio da vítima, o outro era casado com a avó de uma delas. E 2 frequentavam a residência como amigos também da família. Mas todas as ações, todas as práticas criminosas eram praticadas dentro do lar dessas crianças. As prisões temporárias têm o período de 30 dias e podem ser prorrogadas por mais 30 dias. Paulo Pessoa para o Borborema Notícias. Um acidente envolvendo carro e uma carroça de tração animal aconteceu na manhã de hoje no canal de Bodocongó. Uma mulher ficou ferida e teve que ser retirada do veículo por policiais do Corpo de Bombeiros. O acidente foi no canal de Bodocongó e envolveu uma carroça, um burro e um carro. Segundo o catador de recicláveis que conduzia a carroça, o animal ficou arredio e saiu em disparada. A corda enganchou ali no pé dele e eu perdi o controle, entrou aqui e bateu no carro da mulher. Isso que aconteceu. Eu estava indo, inclusive, trabalhar agora, que eu trabalho na reciclagem.
e aconteceu esse acidente. Foi inevitável. No carro estavam Dona Crideleide e a filha dela, que estava na direção. Ela disse que foi tudo muito rápido e a filha não teve como desviar da carroça. Quando a gente vinha passando aqui na via, o animal atravessou na frente do carro, né? E ele vinha em alta velocidade, assim, estava incontrolável, né, o animal. Como o proprietário até falou, vinha, aí ela freou, quando freou, aconteceu, né, o acidente. O catador, o burro e a dona de casa não tiveram nada. A técnica de enfermagem, Josicleide, estava indo para a revisão de uma cirurgia que fez na bexiga e teve ferimentos leves. Os bombeiros precisaram usar um alicate mecânico para retirar a jovem de dentro do carro. A gente poderia realmente tirar pela porta, mas não é o indicado, porque poderíamos mover com a cabeça dela, então a gente procura a técnica melhor, que no caso é a do grau zero. A gente fez o rebatimento do teto, que aí conseguiu tirar ela de uma forma que mexesse o mínimo possível na cervical dela, né? Devido ao acidente em si, que a gente sempre tem que procurar preservar tanto a vida como também a qualidade de vida, para que ela chegue sem maiores lesões. A Polícia Militar prendeu ontem um casal suspeito de atuar no tráfico de drogas aqui em Campina Grande. Ontem à noite, uma viatura da Polícia Militar estava passando pelo bairro Três Irmãs quando algumas pessoas abordaram os policiais e falaram de uma discussão em uma casa na rua João Tamanduá. A polícia foi até o local. A dona da casa abriu o portão sem nenhum problema, mas quando os policiais entraram, perceberam uma atitude estranha do dono da casa, que correu para o banheiro. Ao vasculhar a área, a polícia encontrou muita droga, ainda uma balança de precisão e uma quantia em dinheiro. Hermílio de Souza, de 23 anos, e André Araújo, de 36 anos, foram presos em flagrante. Marcos Vasconcelos para o Borborema Notícias. Veja no próximo bloco: vacina contra o coronavírus deve chegar à Paraíba em janeiro de 2021. A Paraíba deve receber 25 milhões de doses da vacina contra o coronavírus no fim de janeiro. Segundo o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros, a previsão é que a vacinação seja iniciada já em fevereiro. O Ministério da Saúde, esta semana, anunciou a probabilidade da chegada dos primeiros lotes da vacina do AstraZeneca, Universidade de Oxford, com a parceria com a Fiocruz, no dia 21 de janeiro. E a partir do momento que esses lotes estiverem aqui na Paraíba, o governador João Azevedo já anunciou que disporá toda a frota de aeronaves e de caminhões, no sentido de distribuir em 24 horas para todos os 223 municípios esses lotes de vacina, e iniciando imediatamente a vacinação dos grupos da primeira fase, que são profissionais de saúde, idosos acima de 60 anos que vivem em asilos ou em abrigos, e aqueles idosos acima de 75 anos. Essa será a primeira fase. O governo federal, ele relata que terá 15 milhões da vacina da Universidade de Oxford com a AstraZeneca e está adquirindo também 10 milhões da vacina Coronavac do Instituto Butantan. Então nós teremos, nesse período de janeiro, 25 milhões de lotes de vacina. São vacinas como todas as outras duas, a do Janssen e da Pfizer, são vacinas seguras, que têm eficácia, que têm qualidade e que terá o registro da Anvisa submetido em caráter emergencial e, posteriormente, em caráter definitivo. Nós esperamos que logo no início de fevereiro nós tenhamos o início da vacinação em todo o estado. Governadores pediram providências por parte do governo federal com relação a passageiros que desembarcam no Brasil. A preocupação diz respeito à disseminação do coronavírus. Quem traz os detalhes sobre esse assunto é a nossa correspondente na capital federal, Fernanda Martinelli. Oi, Fernanda, boa noite.
Olá, Raíza, boa noite a você, boa noite a todos. Governadores que fazem parte do consórcio Nordeste entregaram uma carta ao governo federal solicitando restrições mais efetivas em relação à entrada de passageiros que vêm de 4 países: Austrália, Dinamarca, Holanda e Reino Unido. Essa preocupação acabou sendo apresentada por causa da mutação do vírus da Covid-19, que se apresentou de forma latente nesses países. Mais de 40 países já apresentaram restrições eficazes com a entrada desses passageiros. E os governadores solicitaram que todas as pessoas que vêm desses países não entrem no território nacional após a apresentação de todos os exames e uma quarentena de 14 dias. Hoje, de acordo com a determinação do Ministério da Saúde, é necessário apenas a apresentação do exame de sangue PCR negativo para que todas as pessoas que vêm de todos os países do mundo possam entrar no Brasil. Existe a preocupação por causa da demanda cada vez maior relacionada à contaminação da Covid-19 e à superlotação dos hospitais. E ontem se encerrou o processo legislativo de 2020. Os trabalhos foram encerrados na Câmara e no Senado da República. 2 temas que geraram uma grande expectativa ficaram apenas para o ano que vem. O primeiro, a reforma tributária. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se colocou à disposição da equipe do governo federal para colocar na pauta de ontem a questão da reforma tributária, mas não teve êxito. Um outro tema que também preocupa os prefeitos diz respeito ao aumento em 1% do fundo de participação dos municípios e de repasses da União para as cidades brasileiras. Até entrou na pauta para votação essa PEC, mas no final do dia chegou a nenhuma conclusão em relação aos deputados e, com isso, os 2 projetos seguem para análise apenas em 2021. Raíza. A Câmara Municipal de Campina Grande aprovou por unanimidade em sessão ordinária nesta quarta-feira a Lei Orçamentária Anual. O projeto de lei número 252/2020 do Poder Executivo estima uma receita superior a R$ 1,53 bilhão e estabelece as despesas do próximo ano. Este ano, os vereadores apresentaram 87 emendas, todas aprovadas por unanimidade. Em sua maioria, elas priorizam ações estruturantes com base em remanejamento orçamentário. Veja no próximo bloco: garoto agredido em restaurante de Campina agradece doações, porém pede emprego para o pai. Chegou a hora de falar de futebol. O Botafogo de João Pessoa venceu o Atlético de Alagoinhas ontem à noite e garantiu vaga na Copa do Nordeste 2021. O outro representante paraibano na competição será o 13, que anunciou ontem mais uma contratação. É o volante Regis Potiguar, de 28 anos. Ele estava no Operário de Ponta Grossa, no Paraná, disputando a Série B do Campeonato Brasileiro e é o 4º reforço anunciado pelo Galo para a temporada 2021. E essa semana você acompanhou na nossa programação a agressão que um garoto sofreu enquanto vendia balas com o irmão em um restaurante no centro de Campina Grande. O caso repercutiu nas redes sociais e muita gente se comoveu e buscou ajudar as crianças. Nós localizamos onde moram os meninos e você confere a partir de agora como é a condição de vida da família. É nessa casa simples, na comunidade Campo de Angola, no distrito de São José da Mata, onde moram as 2 crianças de 10 e 11 anos que estavam envolvidas no episódio de agressão que aconteceu no início desta semana em um restaurante no centro de Campina Grande e que está sendo investigado pela Polícia Civil. Na casa moram o casal Márcio e Caliane e 5 filhos, de 4, 5, 10, 11 e 14 anos. O chefe da família diz que trabalha como auxiliar de serviços gerais, mas está desempregado e hoje trabalha como mototaxista e auxiliar de carga e descarga. Estou desempregado, depende da minha moto para rodar de mototáxi, em vez de quando carrega um caminhão, tudo que eu pego está para dentro de casa. A mãe trabalha debulhando feijão na feira central. Ela falou sobre a realidade financeira da família. E eu só tenho ajuda do meu Bolsa Família e de 2 pensões que eu tenho. Tenho 3 filhos que não pagam pensão, que o pai faleceu, e tem um de 14 anos que eu já fui procurar os direitos dele. O pai não dá nada e já até me ameaçou.
Com a renda baixa, as dificuldades são muitas. O menino de 10 anos que foi a vítima da agressão conversou com nossa equipe com autorização dos pais. Ele disse que muitas vezes sente vontade de comer determinados alimentos, mas não tem em casa. Só que eu gosto de ajudar minha mãe, porque acho que não tem nada aqui pra gente comer. Às vezes não tinha nem pão pra gente comer. De manhã a gente tem que sair atrás. A dura realidade e a necessidade de ajudar os pais fez com que os meninos começassem a vender doces e pipocas no centro de Campina Grande. Só que agora a mãe ficou com medo após o caso no restaurante e disse que no que depender dela, os filhos não vão mais trabalhar. Não, eles não vão mais não. Dependendo, eles não podem ir mais, porque já que ele foi agredido, pode acontecer outra coisa pior. A senhora fica com medo? Eu fico com medo e se eu tivesse condição, meus filhos não tinham passado por isso. Mas o mal terminou se transformando em um bem para a família. É que a história ganhou força nas redes sociais e desde então as crianças ganharam bicicleta, uma piscina e até uma pequena feira. Depois que isso aconteceu essa semana, muita coisa aconteceu, muita gente te procurou e continua te procurando. Você já ganhou muita coisa? A primeira coisa que eu ganhei foi uma bicicleta e uma feirinha. Minha vida está uma bênção de Deus, só não está muito, uma das condições que eu não tenho, mas eu agradeço a Deus de um arroz, de um feijão que eu tenho para botar no fogo e do meu filho não pegar de nada de ninguém. Por isso, o menino pede ajuda para a família e um trabalho para o pai. De pedreiro, motorista. O Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Para você, uma ótima noite. Muito obrigada pela companhia.